Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Hoje eu vim aqui falar mais um pouco sobre esse processo de superação, autoconhecimento, acolhimento de si mesmo. E o ponto que eu quero trazer hoje é sobre relacionamento. O quanto que o Enneagrama vai te ajudar nos seus relacionamentos afetivos. No seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. O quanto que essa ferramenta é, assim, belíssima e pode ser usada na busca de um relacionamento saudável. Meu nome é Maria Carolina, eu sou psicóloga, mãe de 3 filhas, casada, e gostaria de falar com vocês hoje sobre o quanto que o autoconhecimento, primeiramente, é fundamental para nós vivermos um relacionamento saudável e equilibrado. Realmente, o conceito de alma gêmea existe uma alma gêmea, Carol? Existe uma personalidade que se dá melhor com a minha personalidade? Existe um temperamento que combina mais com o meu? Não. Vim te contar essa notícia. É uma notícia desagradável, né? Não é mesmo, pessoal? É uma notícia desagradável. Mas eu tenho que dar. Meu papel aqui é esse. E por que não existe? Não existe porque a base de todo relacionamento saudável é sim o autoconhecimento e sim uma palavra chamada decisão. O que acontece? Com a convivência, os defeitos, as manias, os vícios do outro, independente de qual seja a sua personalidade, qual seja o seu temperamento, qual seja sua história, fica mais visível, naturalmente mais visível. É só você parar para pensar um pouco em como era o seu esposo quando vocês começaram a namorar, né, no começo do relacionamento, e como ele é agora, né? Como você cuidava do seu relacionamento no começo e como você cuida dele agora. Com o tempo, a rotina, os defeitos vão ficando mais visíveis. E isso não aumenta ou diminui conforme a sua personalidade ou temperamento. Não, isso é um movimento natural. Agora, por que eu trouxe essa questão da palavra decisão? A palavra decisão entra quando nós queremos um relacionamento saudável e feliz, porque eu preciso decidir amar aquela pessoa. Amor é diferente de paixão. Paixão é o eros, é o fogo que queima, é aquela coisa avassaladora, é aquilo que eu sinto com muita intensidade. E como é que eu posso dizer? É um sentimento humano e natural, porém muito passageiro. Muito passageiro. A paixão, ela precisa se tornar amor. Senão não há relacionamento, né? E aí algumas personalidades, elas vão ter uma inclinação maior para essa euforia, essa paixão, esse desejo. E muitas vezes, talvez você que está me ouvindo vive isso, né? Existem aquelas pessoas que quando passa esse primeiro sentimento, essa paixão, isso que é muito, muito intenso, a pessoa perde o ânimo, para não falar outra coisa, sobre o relacionamento e encerra ele. E aí eu quero viver isso com uma outra pessoa. E eu acaba com essa, eu vou viver isso com uma outra pessoa, acaba com essa, eu vou viver isso com uma outra pessoa. E não há muito concreto, não consegue viver algo um sentimento sólido,
que está além dessa intensidade, dessa euforia, desse primeiro momento, essa paixão mesmo. A paixão, o eros, ele diz sobre um sentimento baseado no interesse. Em que sentido? Vamos lá. A amizade, para acontecer uma amizade, eu preciso ter algo em comum com aquela pessoa que me interessa, né? Um ponto em comum, um assunto em comum, uma história em comum, mas não há amizade, né? Não tem como. Então, C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, traz uma imagem bem interessante para a gente definir o amor-filia, né? O amor-amizade, que é um triângulo onde existem duas pessoas olhando para um ponto em comum, né? Então, é esse movimento aqui. Duas pessoas olhando para um ponto em comum, com o mesmo interesse. Quando esse amor-filia, ele se transforma no amor eros, há um outro interesse. E aí é o interesse no amado. E aí não há mais o triângulo. Eles não olham mais para um ponto em comum, e sim eles olham um para o outro, certo? O interesse é casal, é par. Eu e o outro. E aí, o que é importante ser dito é que na paixão, o interesse que eu tenho pelo outro é baseado no meu próprio interesse. Então, há um ponto um tanto quanto egoísta aqui, tá? Eu tenho interesse sobre o outro, né? O meu interesse sobre o outro diz respeito ao meu interesse. Acho que me fiz entender. Quando há decisão, eu não amo o outro a partir do que o outro me devolve, a partir do que o outro faz, que conversa com o meu interesse. Eu amo o outro a partir do que ele é. Com isso, eu preciso aprender a amar o outro a partir do que ele é, e sendo, ele será tanto bom quanto ruim. Ele terá tanto virtudes quanto defeitos, vícios. E aí está o desenvolvimento pessoal. Por que, Carol, desenvolvimento pessoal tem a ver com isso? Porque eu só vou conseguir amar o outro a partir do que ele é se eu me amar a partir do que eu sou. E como eu já disse nos vídeos anteriores, o Enneagrama ele te traz uma caricatura dos seus defeitos. E é bastante didático até a capacidade ali, né? A capacidade não, mas a oportunidade que a gente tem de enxergar os nossos defeitos, né? O que há de errado em nós. E por que eu insisto tanto em falar sobre o que há de errado em nós? Porque não precisa desenvolver algo que tá bom, concorda? Não precisa. Veja bem, tá tudo certo. Eu sou o quê? Eu sou altruísta, eu sou bem desenvolvida, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Ok, maravilhoso, permaneça assim. Agora, puxa, eu sou preguiçosa. Acomodada, preguiçosa, egoísta, gulosa, raivosa. Aí tem que mudar. Aí tem que desenvolver. Então, por que eu vou insistir no defeito? Para que você, em algum momento, costure na sua alma que, puxa vida, preciso melhorar isso. Entende? E por isso que o processo de autoconhecimento é um processo tão difícil, né? Tão intenso, tão carregado de uma luta interna. Não é um processo que você decide viver e simplesmente vive sem dificuldade. Se fosse, teríamos menos problemas. Mas não é. E nem tem que ser. Tem que ser difícil mesmo. Para que a gente... É justo que muito custe o que muito vale.
E nossa alma, nossa história, o nosso ego, a nossa vida, os nossos relacionamentos, eles valem muito. Então a gente precisa viver o custo disso. Bem importante que isso aconteça. Voltando então para o relacionamento afetivo, né? No relacionamento afetivo tem uma história que eu gosto muito de usar como para trazer luz, né, para essa questão do desenvolver-se para o relacionamento, que é a história da Bela e a Fera. Eu sou assim encantada nessa história. Por quê? Porque ali nós temos uma moça, né, um tanto quanto jovem, que por amor ao pai troca a sua vida pela dele. Então, quando o pai da Bela ele vai até o castelo, rouba a rosa, a fera o encontra e o aprisiona. E aí ele diz, né, que ele precisa então se despedir da filha, porque ele a ama muito, e ele precisa contar o que aconteceu com ele, porque senão ela vai ficar profundamente preocupada. Pá, a história acontece. Ele vai e a Bela volta pro castelo e diz que vai ficar no lugar do pai. Então, esse ato, essa atitude é baseada na virtude da coragem, né? Ela se doa. Isso é um amor absoluto, um amor que não tem nada em troca. O que ela tinha e o que ela receberia em troca ao libertar o pai e ficar aprisionada? Nada de bom em troca, concorda? Porém, ela faz esse movimento. Ela troca a vida dela pela do pai. E ela permanece ali, né? Quando ela permanece ali, ela se depara com aquele monstro. E aquele monstro, ele está, se você for parar para pensar, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento. Por quê? Porque naquele monstro, naquela fera, existe muito escancarado o não amável. Era feio. Provavelmente rude, grosseiro, tinha uma fisionomia grotesca, né? Era uma fera, era um monstro. E de uma forma muito clara, né? Ali aparece um casal, né? E não necessariamente, né, a mulher é a Bela e o homem é a fera. Vão ter alguns casais que os dois são a fera, né? Que o grotesco, o raivoso, o cheio de defeitos, né? Os defeitos muito aparentes estão nos dois, né? E aonde está o relacionamento saudável, o desenvolvimento do relacionamento? Aonde um deles consegue ser a Bela. Qual é o papel da Bela nessa história? O papel da Bela é, a partir da virtude da coragem e da sua educação, prudência, bom senso, a partir das virtudes dela, ela passa a ser educada com a fera. Num primeiro momento, só educada. Ela passa a tratá-lo bem. E muitas vezes o que nos impede de tratar bem o outro é ter tolerância aos defeitos do outro. E o que nos impede de ter tolerância aos defeitos do outro é não ter tolerância aos nossos próprios defeitos. E aí eu volto para o autoconhecimento. Se eu não conheço o meu defeito, se eu não tenho capacidade de acolher o que está errado em mim, o que é torto em mim, o que é feio em mim, eu não tenho capacidade de tolerar, né, de acolher, de não ficar preso no que é errado ou no defeito do outro. Porque a partir do momento que eu fico preso no defeito do outro, e aí eu não vou tratá-lo bem porque ele não é legal comigo,
eu não vou ajudar essa pessoa a se superar, porque, como eu já disse nos outros vídeos, deve haver conhecimento, aceitação e então superação. E isso não é só conosco, eu para comigo mesmo, e sim também para com o outro. Porque ali na história, voltando para o conto, quando a fera se depara com a delicadeza da Bela, com a boa educação da Bela, com a forma com que ela o trata, a fera se constrange, né? E é invocado dentro da fera o que é bom nele, né? É posto para fora a virtude da fera. E a fera passa a também tratá-la bem. É impossível, e eu digo isso com muita certeza, é impossível nós plantarmos amor e não colhermos amor. Aonde está o problema? O problema é que nós queremos plantar amor, queremos ser vistos plantando amor, queremos ser reconhecidos por isso e queremos ser pagos por isso. Como assim, Carol? Eu faço uma coisa boa por alguém. Vou me ater ao relacionamento afetivo. Faço uma coisa boa pelo meu namorado, pelo meu marido, pelo meu noivo. Faço uma coisa boa. Eu quero que ele enxergue, muitas vezes sem eu falar. Quero que ele enxergue. Mas eu quero que ele enxergue porque eu quero que ele me devolva. Que ele também faça uma coisa boa por mim. E vai dar errado, porque essa pessoa vai te frustrar. Se for esse o movimento, ela vai te frustrar. Toda vez que eu faço algo querendo que o outro veja e que ele me devolva, eu vou me frustrar por quê? Porque a minha ótica, a minha lente é uma e a do meu parceiro é outra. Então, quando eu acho que eu estou fazendo algo grandioso para alguém, posso até estar fazendo, na medida que eu enxergo, né? A partir do que eu enxergo. Porém, para o outro, às vezes não é algo grandioso, ele não enxerga como sendo. E aí, ou ele enxerga como sendo e até tenta retribuir esse ato de afeto. Mas ele retribui de uma forma que para mim não vale, ou que não tem o mesmo tamanho que eu acho que ele... Percebem? É uma questão de diferença de ótica. Eu enxergo o amor de uma forma, o amor é uma palavra polissêmica. Tem vários sentidos, tem vários significados. Eu, Carol, o amor é uma coisa para mim, o amor é uma coisa para o meu esposo, o amor é uma coisa para você que está me ouvindo, inclusive você que está me ouvindo agora, para pensar, o que é amor para mim? Qual é a definição de amor? Você sabe responder isso? Isso é muito difícil. É uma pergunta difícil e nós nos fazemos ela com pouca frequência. Quando nós entramos em contato com o nosso conceito de amor, nós provavelmente entraremos em contato com a nossa ferida central. Nossa ferida central. E a nossa ferida central vai basear, muitas vezes, os nossos relacionamentos. E aí eu volto para o autoconhecimento. Eu não conheço a minha ferida central, eu não sei o que está guiando o meu relacionamento com o outro. Não tem como eu ter um relacionamento sólido e saudável. Não tem como. O que pode acontecer vez ou outra é a minha doença que eu digo, meu vício, a minha ferida, conversar com a ferida do meu parceiro e aí as nossas doenças se encaixam uma na outra e a gente permanece por um tempo ou até a vida inteira, mas se você for parar para olhar, não é feliz. Eu já atendi pessoas com anos de casamento, anos de relacionamento, que perceberam em algum momento que não havia felicidade, que não havia
completude, que não havia. Era simplesmente uma rotina entre duas pessoas que acontecia. E a alma humana, ela tem a necessidade de viver o concreto, de viver o profundo, de sentir esse amor absoluto que tudo dá e dá a si mesmo sem querer nada em troca. Quando nós, à luz do Eneagrama, conhecemos a nossa personalidade, nós temos a capacidade de compreender de onde eu venho, o que eu sou, quais são os meus vícios. E aí, eu também tenho a capacidade, conhecendo os outros eneatipos, de saber quem é a pessoa que está do meu lado. Puxa vida, se eu sou casada com tipo 8, eu sei que essa pessoa, ela vai ter um instinto de liderança, ela vai se ter em alta conta, ela vai ter muita dificuldade, muitas vezes, em se permitir ser acessada, ela vai ter dificuldade em se sentir vulnerável, ela vai buscar sempre ser forte, e isso muitas vezes vai impedir ela de sentir as coisas, os sentimentos que são pertencentes ao relacionamento. Se eu for casada com uma pessoa tipo 1, eu sei que essa pessoa, ela tem dentro de si um tribunal perene. E há uma autocobrança tremenda. E o tanto que ela se cobra, ela vai me cobrar. E eu preciso saber isso. Por quê? Porque senão, todas as vezes que eu for cobrada pela pessoa que está do meu lado, eu vou levar pro pessoal, achando que tem alguma coisa de errado comigo. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes é a forma com que a pessoa encara a vida dela. E aí cabe a mim, se eu digo que eu amo alguém, eu preciso me comprometer por essa pessoa. Eu preciso me doar para essa pessoa. Né? Meu Deus, é o amor. O amor não tem medida. Não pode ter. Né? O amor não tem medida. A doação, quando é o amor, quando é absoluto, é a doação. E a doação também não pode ter medida. Então, é eu conduzir tanto o meu desenvolvimento, a minha vida, para que eu possa ser melhor tanto para mim, quanto para as pessoas que estão em volta, quanto para a pessoa que eu digo que amo. Se eu digo que amo alguém e não me comprometo com a vida daquela pessoa, com o desenvolvimento daquela pessoa, com o bem-estar daquela pessoa, eu não o amo. Né? E eu não me amo. Se eu não me comprometo com o meu bem-estar, se eu não me comprometo com o meu desenvolvimento, não, é incompatível. Né? Então, voltando, né? Se eu tenho ciência que essa pessoa é um tipo 1, né? Minha companheira é um tipo 1, e vive uma autocobrança tremenda e vai me cobrar e vai me julgar da mesma forma que ela se cobra e ela se julga, todas as vezes que eu me sentir cobrada, que essa pessoa me cobrar de algo, eu preciso sim rever a minha vida e pensar, bom, será que realmente se essa pessoa está me dizendo isso, é porque ela tem essa necessidade, né? Ela precisa disso, ela precisa que eu me doe dessa forma, e aí eu vou me trabalhar para tentar fazer isso. Mas eu também preciso ter empatia com o outro para perceber que, puxa vida, essa é a forma com que ela enxerga o mundo e não somente eu. Percebem? Essa é a base para que eu pare de levar todos as falas, as atitudes do outro, da pessoa que está do meu lado, para o pessoal. Entende? Muitas vezes fala mais sobre ele do que sobre mim. Sobre ela do que sobre mim. Percebe? É para esse lugar que eu quero conduzir vocês. Para esse entendimento.
tanto de si quanto do outro. E isso é extremamente libertador. O amor, ele precisa nos conduzir para a liberdade. Relacionamento é um espaço que nós temos para sermos quem nós somos com liberdade. E ser quem você é não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não é. É eu me comprometer a ser melhor para o outro. É eu estar me relacionando com alguém, buscando ser melhor por mim, e necessariamente essa pessoa vai viver o bônus disso. Se você vive um desenvolvimento pessoal que te coloca diante de quem está à sua volta, num lugar de que os outros precisam me entender, meu marido precisa me entender, ele precisa me aceitar como eu sou assim, eu tenho tal defeito, minha querida, me perdoe, mas que imaturidade, que falta de desenvolvimento pessoal, que egoísmo, que soberba, isso não existe, ninguém tem que te aceitar como você é, mesmo porque se você está exigindo isso do outro, você nem se conhece. Bom, deixa eu voltar para o Enneagrama. E esse caminho, essa aceitação, essa ciência sobre si mesmo vai acontecer com esse instrumento. E o Enneagrama vai te permitir ser e viver de uma forma muito mais consciente. Eu já disse essa frase de Jung em um dos vídeos anteriores e eu gosto muito e insisto muito nela. Enquanto nós não nos tornamos consciente, o inconsciente nos levará a lugares e nós daremos o nome de destino. Tá? Não deixe a sua ferida central guiar ou atrapalhar o seu relacionamento afetivo. O ser humano, ele precisa de afeto. O amor cura. Porém, da mesma forma que o afeto, o amor cura, o desafeto e o desamor provoca uma destruição interna. E nós só conseguiremos sair desse ciclo vicioso de ferida central e não conhecimento sobre si quando nós encararmos com coragem quem nós verdadeiramente somos, né? Quem é a Carol, né? Por debaixo do tapete, né? Quem por exemplo, quem sou eu se eu tirar minha vida prática, se eu tirar meu trabalho, se eu tirar minhas conquistas? Quem sou eu? E essa pergunta é uma pergunta que é dificílima de ser respondida, mas nós precisamos encontrar essa resposta. É uma enganação muito grande nós pensarmos que seremos felizes tanto internamente quanto no relacionamento afetivo quando nós não nos conhecemos, né? Não sabemos o barro que somos feitos. E o caminho é esse, né? Se você tem alguma questão aí, percebe que, puxa vida, Carol, eu amo a pessoa que tá do meu lado. Eu não tenho vontade de me separar dela, ou eu não tenho vontade de encerrar esse relacionamento, ou eu não tenho vontade de terminar. Não é isso, eu não me vejo longe dessa pessoa, mas eu sinto que falta uma entrega, que falta, e falta porque não há autoconhecimento, tanto teu quanto do teu parceiro, da tua parceira, entende? É preciso que isso seja dito, porque se isso não for dito, nós vamos vivendo de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, buscando o que falta em mim.
E não é o outro que tem que preencher o que falta em mim, sou eu. E se eu sei o que falta em mim, eu vou atrás disso. E aí, um outro ponto interessante, o outro não tem que preencher o que falta em mim, não é a obrigação e o dever do outro. Porém, quando nós estamos falando de amor, necessariamente o outro vai me ajudar nessa busca e nesse preenchimento, porque às vezes eu não sei amar e eu vou aprender com a pessoa que está comigo. Ou às vezes eu preciso entender que aquele outro não sabe amar e eu preciso ensiná-lo. E isso é de uma humildade e de um desenvolvimento tremendo. Mas isso só vai acontecer se eu souber o barro que eu sou feito. Caso contrário, não tem como. Não tem como. E esse é o convite que eu te faço hoje. Quanto mais você caminhar para dentro de você, quanto mais você souber quem você é, mais você vai ter facilidade nas suas relações afetivas, sociais, né? Mais você vai ter facilidade de viver com as pessoas nesse mundo. E quanto mais facilidade eu tenho de viver com as pessoas, quanto mais habilidade eu tenho de viver com as pessoas, eu tenho que ter já essas habilidades para viver comigo, né? Dentro de mim, no silêncio, dentro da minha alma, percebendo e conhecendo quem eu sou. E se você quer fazer esse caminho, vamos aprender juntos como fazer isso. E não desanime e não desista nem de si e nem das pessoas à sua volta sem antes fazer esse caminho. Às vezes, num caminho de autoconhecimento, você vai perceber que os seus relacionamentos não são, eu posso dizer, como eu vou expressar isso? Não são positivos para sua alma. Muitas vezes, no caminho de autoconhecimento, a gente percebe isso, que às vezes a gente tem que encerrar alguns relacionamentos. Porém, a gente precisa viver esse caminho antes de qualquer tomada de decisão. Senão, meu querido e minha querida, você vai tomar a decisão da sua vida com base na sua ferida. Nem você, nem a pessoa que está à sua volta merece isso. Muito obrigada até aqui por ter me ouvido e eu espero ter te ajudado a perceber esse caminho e entender um pouquinho como que esse processo funciona. Até mais. Tchau, tchau.